Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, revelação do Senhor Jesus Cristo, pela vida do apóstolo João, meu Pai. A visão que ele teve naquela ilha, o arrebatamento, meu Pai, em espírito, e ele levou a ter estas visões. Meu Deus, que a Tua palavra venha dar luz e entendimento àqueles que estão ouvindo, meu Pai. Abra os seus olhos, meu Deus, como abriu os olhos de João.
como abriu, Senhor, os meus olhos naquele dia, como abriu os olhos de Paulo, Senhor, que perseguia Jesus Cristo, o povo de Deus. Ó Deus, abre os seus olhos para compreender a tua palavra e venha salvar, meu Pai, todo o ouvinte desta mensagem. Que o Senhor venha resplandecer a luz do teu rosto, meu Pai, sobre cada ouvinte que está ouvindo esta mensagem. E que assim seja, meu Deus. Transforma a vida de cada um, Senhor, e salva, Pai, arrebatando-os do fogo eterno. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Carta ao Apocalipse, carta de João, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo do amor, né? Como diz a palavra. E João estava preso na ilha chamada Patmos. Estava exilado. Ele foi preso ali por causa da perseguição. João foi acho que praticamente o único, né, que ficou preso na ilha de Patmos. Dos apóstolos foi o último, que viveu muitos anos e depois, né, segundo os escritos, diz que ele foi lançado dentro de um tacho de óleo fervendo. Mas não está escrito aqui na Bíblia, né, mas segundo os estudiosos, diz que João morreu dessa forma. Mas o apóstolo João ficou preso na ilha de Patmos muitos anos. O apóstolo João andava com Jesus Cristo. Ele foi chamado quando Jesus saiu do deserto, foi tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. E quando o Senhor Jesus saiu do estado de tentação, ele foi convocar os apóstolos. Escolheu 12 para ser seus apóstolos. Entre os 12 estava João, o apóstolo do amor, como está escrito no Evangelho de São João. E João teve que passar por este momento difícil, solitário, terrível, preso, como o apóstolo Paulo também foi preso. O apóstolo João também passou por este momento difícil na sua vida. Mas as grandezas das revelações do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, elas superam todo o nosso sofrimento, porque está escrito na palavra de Deus que as nossas lutas não se comparam com a glória que em nós há de ser reveladas. E aqui está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você é um servo de Deus? Se você é um servo de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai mostrar para você, além daquilo que você pede ou pensa. Deus vai abrir os teus olhos e vai confirmar esta palavra na tua vida. E aqui diz: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E João escreveu aqui o livro de Apocalipse. A maior parte dele é figurado. É um livro muito difícil de entender. Aliás, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. É difícil de a gente compreender. Se não for pelo Espírito Santo, a gente vai ler como um livro normal. Um livro de história, apenas um livro escrito pelos homens. Mas a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito de Deus e de compreensão espiritual. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. E diz também que as coisas do Espírito, elas não são entendidas pela carne, mas pelo Espírito. Então a Bíblia é um livro de difícil compreensão se for pelo homem, mas quando Deus dá a luz, dá o entendimento pelo Espírito Santo, nós podemos compreender as Escrituras e praticar a palavra que Deus nos colocou em nossas mãos, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. João, ele foi testemunha de Jesus Cristo, porque João andava com o Senhor Jesus. Ele mesmo viu o Senhor depois de ressuscitado. Ele viu o Rei dos Reis Todo-Poderoso, e não somente naquela época, como também quando ele foi arrebatado até o céu. E viu o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. A gente não tem como imaginar a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus encarnado nesta terra. Jesus, ele veio nesta terra como homem, porque se ele viesse na sua majestade como o próprio Deus, nenhuma carne ficaria aqui neste mundo. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. É muito poder. Se a gente olhar para o sol, a grandeza do sol, Jesus é infinitamente maior do que esse sol inteiro. É muito poder, é muito grandioso. Ele é o príncipe
é o príncipe da paz, é a luz do mundo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Todo-Poderoso, é o Filho do Deus vivo, é o Santo de Israel. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E no versículo 3 está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você é bem-aventurado, você que está me ouvindo essa mensagem, você é bem-aventurado, porque você está ouvindo esta palavra e esta palavra está te dando vida. Essa palavra está dando vida para você. Ela está mostrando para você que você deve mudar de vida, que você deve ser transformado pelo poder do Senhor. Você tem que mudar de vida. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus, nós ouvimos ela, Deus nos dá o entendimento. Quando você compreende aquilo que você está lendo, é o que Deus requer de você. É aquilo que você tem que praticar que Deus está te iluminando. Ele está te mostrando aquilo. E é por esse caminho que você deve seguir. Você tem que santificar a tua vida, transformar, se desligar das coisas desta vida. Este mundo aqui é passageiro. Isso aqui é como um pingo d'água. A terra toda está na palma da mão de Deus. Este mundo aqui, nós estamos como peregrinos, como passageiros. Ninguém aqui é eterno. Se o homem chegar aqui a 80, 90, 100, talvez 100 e pouco, e depois morre. Noé viveu tantos anos e morreu. Noé viveu mais ou menos, eu acho que mais de 600 anos. Tinha 600 anos quando Deus o chamou. Depois 120 anos pregando a palavra. 720. Eu não lembro direito, mas parece que ele chegou a 800 ou 900 anos, Noé. Viveu muito na terra. E está escrito que ele morreu. Viveu tantos anos e morreu. Quer dizer, nenhum homem aqui é eterno. Mas vai lá na sepultura onde o Senhor Jesus estava e vê se o corpo dele ainda está lá enterrado, sepultado. Não está mais. Jesus, ele não morreu simplesmente e ficou na sepultura. Não, ele morreu e ressuscitou. Essa é a diferença. Jesus morreu e ressuscitou. Ele deu a sua vida por nós. E é aqui que nós estamos hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estávamos para ser condenados. Todos nós ia sermos condenados neste mundo aqui. Nós somos como traça. Quem é o homem para que dele te lembre, como diz a palavra? Nós não somos nada, somos meros mortais. Mas diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quem no Senhor Jesus crê, não pereça, não perca a salvação, não vai morrer e perder a sua vida, mas tem a vida eterna. E o que o Senhor quer te dar é a vida eterna. Você não nasceu nesse mundo para viver somente. Todos nós que nascemos nesse mundo temos um propósito nesta terra. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser salvo, não para morrer eternamente. O inferno, ele não foi criado para o ser humano. O inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para o homem. Mas o homem é que está se encaminhando para o inferno. O homem está como um metal sendo atraído pelo ímã. Está sendo conduzido para o inferno. Não porque Deus quer que ele vá para lá. É que o próprio homem não quer ir para o Senhor Jesus. E quando o homem não quer vir para o Senhor Jesus, infelizmente ele estará indo para o inferno. Não que Deus queira que isso aconteça. Está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito que Deus quer que todos venham a se arrepender e ser salvos. Mas, na verdade, poucas pessoas querem ser salvas. Porque para ser salvo, você tem que renunciar a esta vida. Você tem que renunciar a todos os seus prazeres. Você tem que deixar o pecado. Nós temos que deixar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por isso nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E através dela nós somos reconstruídos. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E através da palavra nós somos santificados, separados, transformados. E através deste livro aqui a gente vai amoldando as nossas vidas conforme o padrão de Deus. E Deus quer salvar a tua vida. Você tem que se arrepender. Você tem que chegar diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Todos nós pecamos. Você tem que fazer um concerto com o teu Deus.
Ele quer ouvir dos seus lábios. Ele quer que você confesse a Ele os teus pecados. Quando Deus criou o homem no jardim, colocou ele no jardim do Éden, Ele deu uma ordem somente para o homem, para não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente tentou a mulher, e a mulher caiu em transgressão, e também o homem caiu. Mas Deus tinha dado uma ordem para Adão também. Para Adão, diretamente para Adão. Não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram esta lei de Deus, e por causa desta desobediência, todo o homem pecou. E foram destituídos da glória de Deus. Foram expulsos do paraíso. E o homem em pecado, ele está longe de Deus. Ele é afastado de Deus porque Deus não coabita com o pecado. E quando o homem, Deus veio até o homem a procurar o homem, ele se escondeu da presença de Deus porque ele tinha comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele sabia que estava nu. O homem não tinha consciência do bem e do mal. Ele não sabia que estava nu, nem a mulher. Mas depois que ele comeram do fruto, os seus olhos se abriram. E daí eles eles escolheram uma figueira, uma folha de figo, e cobriram a sua nudez. E se esconderam de Deus. E o que aconteceu? Deus chamou o homem. E ele falou que estava nu e que se cobriu, né? Mais ou menos isso. E que se escondeu e teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele passou a desobedecer a Deus. Ele sabia que ele estava em pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. E aí o que aconteceu? Ele confessou o pecado a Deus, ele expôs na luz de Cristo. E Deus foi lá e fez uma roupa para eles de pele e os cobriu. Deus cobriu o pecado deles, o pecado da desobediência, não da nudez. O pecado da desobediência. E está escrito em Isaías 59, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e nosso Deus, para que Ele não nos ouça. É o pecado do homem que afasta Deus de nós. Não que Deus quer se afastar de nós, mas Ele não habita com o pecado. Aqui diz aqui em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apartando-os sai deles uma víbora. Apertando-os, sai deles uma víbora. Apertando-os, sai deles uma víbora. O que te aperta na vida? Muitas vezes está sem dinheiro, está passando por uma situação difícil, não tem dinheiro para pagar nem as suas contas. Aí está sendo pressionado pela falta de dinheiro e você reclama contra Deus e culpa qualquer pessoa, sendo que a própria culpa é sua mesmo. De você estar passando por essa situação difícil, aí você culpa a Deus, você culpa o teu companheiro, a tua companheira, você culpa o teu patrão, mas na verdade a culpa é sua mesmo. Está sendo apertado. E quando a pessoa é apertada, ela diz aqui que ela sendo apertada, sai deles uma víbora, né? Sai tudo aquilo de mal dentro do coração daquela pessoa. Por isso que fala lá em Lamentação de Jeremias, está escrito assim, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Por isso que todos nós temos que nos comparecer diante do nosso Deus e pedir a misericórdia do Senhor para que Ele venha nos perdoar, para que Deus venha transformar a nossa vida e para que Deus venha nos ajudar. É se humilhar diante de nosso Deus.
Nós temos que se humilhar diante dele, confessar pecado por pecado, não deixar nada escondido, nada. Tudo que está no seu coração você tem que colocar para fora. Muitas pessoas vão atrás de psicólogo, né? Mas psicólogo não vai ajudar em nada. Nosso Deus é todo poderoso, Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir as tuas palavras, como Ele ouviu de Adão e Eva. Quando Ele foi procurar Adão e Eva, e Ele ouviu, Adão e Eva confessou que estavam nus, que tinham comido do fruto. E Deus quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir a tua confissão. Está escrito no Salmo 32. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Confessa o teu pecado diante de Deus. E muda de vida. Deixa o pecado. Deixa tudo aquilo que o mundo vive. Deixa tudo aquilo que não presta, que não agrada ao teu Deus. Deus, Ele quer se reconciliar com você. Mas você deve deixar este mundo. Não ir embora do mundo, mas deixar as coisas desta vida. As coisas que jamais vão te salvar. As coisas que não te edificam. A gente tem que deixar todas as coisas dessa vida. E buscarmos nosso Deus de todo o nosso coração. Buscarmos o nosso Deus. Amar a Deus. E deixar as coisas dessa vida que são passageiras. São passageiras. As coisas deste mundo aqui é perecível. Mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. E Deus te chama para te dar a vida eterna. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você viva 70 anos, 80 anos que seja, e vá embora daqui para o inferno. Deus não quer isso. Deus, Ele quer te dar a vida eterna. Deus, Ele quer te salvar. Ele quer transformar a tua vida. Ele não quer que você viva somente esse tempo de vida e perca a vida eterna. Mas Ele quer te dar vida e vida com abundância. A vida com abundância não é neste mundo. É a vida eterna. Aquela mulher samaritana, ela bebeu da água deste mundo, da fonte de Jacó. E ela tinha 5 maridos, né? Teve 5 maridos. E o sexto que ela estava não era marido dela. E ela bebia da água deste mundo. E ela não era preenchida. Ninguém jamais vai ser preenchido para as coisas desse mundo. Não tem como. Olha para o céu. Vê a grandeza do céu. Está escrito aqui em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, né? O desejo desenfreado por tudo nesse mundo. Prazer, comprar, gastar. E compra uma coisa e compra outra, e compra um carro e compra outro. Sai um carro novo, não vou trocar de carro já. Pega um carnê com 60, com 80 parcelas e fica endividado. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Tudo que vê quer. Cobiça tudo. Passa comercial na TV, eu quero isso, eu quero aquilo. E perde tanto tempo com as ocupações desta vida. A soberba da vida, o homem achar que é alguma coisa. Nós não somos nada. E diz aqui, não é do Pai, mas no mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência também passa, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jesus deixou a sua vida por você. Ele deixou o reino de Deus. Deixou o céu, a sua majestade, a sua glória, o seu conforto, tudo por você. Quando Cristo estava na terra, Ele não tinha nenhum travesseiro para colocar a sua cabeça. Diz a palavra de Deus em Isaías 53, que o Rei dos Reis não tinha nem aparência nem formosura. Era como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca, era bem uma aparência bem feia mesmo, né? Jesus não era bonito, príncipe de olhos azuis, cabelo loiro, não. Jesus era mais ou menos de cor parda, né? Porque para tomar sol todo dia no corpo. Os muçulmanos a gente percebe que eles são meio pardos, né? E Jesus não era loiro de olhos azuis. Ele não tinha aparência nem formosura. E Ele deixou tudo no céu por nós. E deu a sua vida naquela cruz por nós. Diz a palavra que o Senhor Jesus agonizou. Ele sofreu. Ele tomou as nossas dores, nossos pecados. Antigamente eram os bois.
Eles morriam no nosso lugar, os cordeiros, as ovelhas. Eram sacrificados ano a ano. Derramava o sangue deles no altar para a purificação dos pecados, para a expiação do pecado. Ou seja, o animal morria por causa do pecador, que transgredia a lei de Deus, que Deus deu a Moisés. E Jesus Cristo veio uma única vez e deu o seu sangue por nós no madeiro da cruz. Há 2000 anos e 14 atrás. 2014 anos atrás. Jesus deu a sua vida por nós, por você que está ouvindo essa mensagem. E Deus quer te dar uma nova vida. Ele quer que você se arrependa e reconheça que você é um pecador e que você precisa da salvação. E Deus diz aqui, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Guarda esta palavra que você está ouvindo. Leia a tua Bíblia na tua casa, abra este livro santo. A palavra de Deus vai falar ao teu coração, medita nela de dia e de noite e você verá prosperar o teu caminho. Deus quer se revelar a você, Deus quer transformar a sua vida. Ouve esta palavra, abre o teu coração para a palavra de Deus, deixa ela penetrar dentro da tua alma e você vai compreender aquilo que Deus quer de você. Deus é Espírito, Deus não é como o homem mortal, Deus é Espírito, Ele é invisível. Ele é todo poderoso, Ele está do teu lado, você não vê Ele. Ele é invisível, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sustenta a terra pela palavra do seu poder. A terra é sustentada por nada. Você vê que na terra, a gente vê pelo satélite, pelos mapas, a terra ela fica suspensa no ar. Não tem nada que segure a terra, nem um eixo, nada. Mas a palavra de Deus é que sustenta esta terra. É a palavra de Deus que segura a terra. É a palavra de Deus, é a misericórdia de Deus que está segurando a tua vida. Quantas vezes você era para ter partido deste mundo? Quantas vezes Deus te livrou da morte? Deus te livrou do homem mau? Deus te livrou de acidente? Você se lembra daquele dia que Deus guardou a tua vida? Recorda desta palavra. Recorda daquele momento que você era para ter morrido e Deus te guardou, te livrou da morte. Por que Deus está fazendo isso na tua vida? Porque Ele quer te salvar. Ele quer te tirar do tormento eterno que existe no inferno, no lago de fogo e enxofre. Deus quer te salvar da destruição eterna. Porque está escrito em Apocalipse que o inferno é lugar de pranto e ranger de dentes. Que o inferno, o diabo vai ser lançado lá e vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não somente o diabo, mas todos aqueles que pecaram contra Deus, que não quiseram a salvação. Está escrito que todos serão lançados lá, aqueles que não fizeram um concerto com Deus, aqueles que não aceitaram, receberam o Senhor Jesus como Salvador, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, serão lançados no inferno e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Passará 100 anos e estará sendo atormentada, a alma estará sedenta, pedindo sede, sofrendo, atormentada naquele inferno, naquele lago de fogo, sendo atormentada de dia e de noite, e nunca mais sairá de lá. Passará 1000 anos e continuará lá, 2000 anos, 1 milhão de anos e a alma continuará lá, sendo atormentada pelos séculos dos séculos. E Deus quer te tirar desta condenação. Deus quer te tirar, te salvar da perdição eterna. Arrependa-se nesta hora, pelo amor de Deus, se converta desta vida. Saia da perdição, saia da condenação eterna. Jesus quer te salvar. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, que o Espírito de Deus venha falar no teu coração, venha te iluminar através desta palavra. Senhor, transforma esta vida, meu Pai. Não deixa esta alma, Senhor, se perder no inferno, pelo amor do teu santo nome, Pai. E está escrito aqui, bem-aventurado aquele que lê. Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, escave, ela é um tesouro oculto, profundo a palavra de Deus. Tudo que você precisa saber da vida está na palavra de Deus. Tudo o que nos diz a lei, o que nos diz a piedade, o que nos diz como viver, está na palavra de Deus. A salvação está aqui. Você tem que ler, você tem que ouvir a palavra desta profecia e meditar nela de dia e de noite e guardar as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E João diz mais,
João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Oh, glória a Deus! Jesus nos ama e nos lavou dos nossos pecados. Todos nós estávamos para ser condenados. Todos nós estávamos como ovelhas que não têm pastor. Íamos ser condenados, lançados na perdição eterna. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, o Todo-Poderoso, enviou seu Filho Jesus Cristo por amor de nós para nos salvar. E Ele quer te salvar nesta hora. Ele quer te salvar, quer te dar a vida eterna. Saia do lugar que você está, abre os seus olhos e que a palavra de Deus venha penetrar dentro do teu coração. Que a palavra do Senhor venha transformar a tua vida. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, abra os teus olhos, saia deste profundo sono, e Deus quer te salvar. Que a palavra do Senhor venha te dar luz, te dar entendimento. Que a palavra do Senhor venha transformar a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar dentro do teu coração nesta hora e te livrar da condenação eterna. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te dar vida, vida eterna. E diz aqui que o Senhor Jesus nos lavou dos nossos pecados. Ele nos lavou com o seu sangue. Cada gota de sangue derramado na cruz, na terra, foi o sangue derramado, sangue de amor. Foi o amor do Senhor Jesus Cristo, que não se importou com a humilhação que Ele passou naquela cruz, que não se importou com a dor que Ele ia sofrer por causa da tua vida, mas Ele derramou o seu sangue por amor de ti. Jesus te ama e te amou de tal maneira, antes de você vir a este mundo, Ele já conhecia toda a tua vida e toda a sua história está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo. Ele te amou ainda quando você vivia no ventre da tua mãe, quando você era um fetozinho, era um vermezinho dentro da barriga da tua mãe. O Senhor Jesus já te concebeu, o Senhor Jesus já te conheceu naquela hora, e Ele viu toda a sua vida, toda a tua existência, a tua história está escrita no seu livro. Leia o Salmo 139 e verás o grande poder de Deus que te conhece profundamente. Ainda antes de você vir a este mundo, o Senhor Jesus já te conheceu. E você não veio para esse mundo para perder, não. Você veio para guerrear. Seja como Josué. Seja valente como Gideão. Seja vitorioso como Paulo. Seja como o Mestre Jesus Cristo. Tenha um propósito no teu coração. As coisas desta vida não vai te preencher jamais. Mas coloca dentro do teu coração um propósito de servir a Deus. Não seja como a mulher de Ló. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. O amor dela estava naquela cidade, nas coisas daquela cidade. E ela ficou na beira do caminho, virou uma estátua de sal. Deus não quer que você pare na beira do caminho. Mas o Senhor quer te salvar. O Senhor te chama para se alistar no exército dele. Ele quer te fazer um soldado de Cristo. Ele tem coisas grandes e firmes que você não sabe para te dar. Venha para o reino de Deus. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo nesta hora, através da palavra de Deus. Ele nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. Aquele que nos ama, o primogênito dos mortos, a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra. Está escrito no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Você quer ser rei e sacerdote? Você quer ser rei e sacerdote? Então venha para o Senhor Jesus Cristo, faça um concerto com o teu Deus. Ele te chama nesta hora. Ele quer te dar a vida eterna e quer fazer de você rei e sacerdote. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Está escrito no versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que as tribos da terra se lamentarão sobre ele?
aqueles que não crêem no Senhor Jesus Cristo, que Ele virá, aqueles que não crêem que Jesus é o Salvador do mundo. Quando Jesus vir sobre as nuvens do céu, todo olho verá, mas aqueles que não fizeram um concerto com o Rei, eles vão ficar nesta terra. Eles só vão ver a glória do Rei no céu. As estrelas cairão do firmamento e só estará o Rei Jesus Cristo entre as nuvens. E todo olho verá, toda a terra vai ser um espetáculo naquele dia. Vai ser um grande espetáculo. O Rei Jesus no céu, a sua glória, o seu poder, a sua luz. Todo olho da terra o verá e ficarão perplexos, espantados. Até as estrelas vão ter que dar lugar para o Rei dos Reis. O céu vai ser aberto como um pergaminho, como um rolo vai ser aberto os céus. E o Rei Jesus aparecerá nos céus entre as nuvens. Mas ele não vai pisar os pés na terra, não. Ele vai vir buscar o seu povo, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do concerto eterno. Aqueles que morreram em Cristo vão ser transformados, ressuscitados. Primeiro os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados, num piscar de olhos, e o Rei dará ordem aos seus anjos para ceifar, e o Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos, e eles virão ceifar o seu povo. É uma história, uma realidade tremenda. É um poder, majestade tão grande do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra vai se cumprir. É aqui na carta de Paulo que ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Olha que tremendo ele diz aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Quer dizer, o Senhor Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram nele, em comunhão com Ele, que foram salvos por Ele, que serviram a Ele nesta terra, que batizaram-se, que fizeram um concerto com Deus, que lavaram a sua vida no sangue do Cordeiro, que transformaram a sua vida, que renunciaram ao mundo, que renunciaram ao pecado. A esses que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados primeiro. E depois diz aqui, versículo 15, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, não chegaremos a morrer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oh, glória a Deus! Esta palavra está te consolando nesta hora. Você verá a diferença, como está escrito em Malaquias, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aquele que serve a Deus pode se consolar, porque Deus vai te dar a vida eterna. Diz aqui, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o arrebatamento da igreja, do povo de Deus. O Senhor Jesus está às portas, Ele virá. A palavra de Deus não passará. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Por isso, nesta hora, faça um concerto com o teu Deus. Renuncie o pecado, deixe as coisas deste mundo. E faça um concerto com o teu Deus, para que você seja salvo no dia de Cristo Jesus. Versículo 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso e Ele virá buscar o seu povo. Ele é o Rei dos Reis. E está escrito aqui também, versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo,
Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas é por Cristo João foi preso, pelo amor do Senhor Jesus. Por amor ao Senhor ele foi preso, ele sofreu aflição, ele teve que ter paciência naquela situação que ele vivia, mas a recompensa será grande. Quando Jesus Cristo vier, João vai ser ressuscitado. Ele vai ser ressuscitado e vai ter um encontro com o Senhor e vai ver que valeu a pena sofrer por Jesus Cristo. E você que tem sofrido pelo Senhor Jesus, você não será envergonhado naquele dia. Sofra pelo Senhor Jesus e Ele te dará a vida eterna. Aquele que renunciar a pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, por amor de mim, terá 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Aquele que deixa não abandonar a família, mas você deixar eles em segundo lugar e colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Fazer primeiro a vontade do teu Deus e depois fazer a vontade da tua família. E diz aqui no versículo 10: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui ele fala sobre as igrejas, né? No versículo 12 ele fala: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. É esse ponto que eu quero chegar. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Versículo 18 diz que eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus tem a chave, Ele tem a autoridade, Ele tem o poder da morte e do inferno. Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que morrer em Cristo nesta vida, ele viverá. Aquele que morrer também no sentido espiritual, que morrer, deixar este mundo, morrer para o mundo de pecado, morrer para as coisas desta vida e colocar no seu coração e na sua mente o desejo e o propósito de servir somente para Deus. Naquele dia ele vai ressuscitar, ele vai te dar a vida eterna. Diz a palavra de Deus que bem-aventurado aquele quando o Senhor vir achar fazendo assim. Aquele que for fiel no pouco, sobre muito ele colocará. Aquele que estiver fazendo a vontade do seu Senhor, quando ele vier, vai ser bem-aventurado aquele. Ser fiel no pouco, e sobre muito ele colocará você. Mas aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus, infelizmente terão um fim amargoso. Não vale a pena rejeitar o Senhor Jesus Cristo, mas faça um concerto com o teu Deus. Faça um concerto com o Senhor Jesus. Deixe as coisas deste mundo, a fama, o dinheiro, a ganância, a bebida, o cigarro, a prostituição, os adultérios, as mentiras, o engano. Todo este mal você tem que deixar. Faça um concerto com o teu Deus. Os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo. Quem poderá resistir naquele dia? Quem se susterá? Quem permanecerá de pé diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?
Quem permanecerá de pé diante do Senhor Jesus naquele dia? Ninguém ficará de pé diante do nosso Deus. Hoje, enquanto você está vivo, ainda tem esperança, ainda tem a chance de você ser salvo, de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Faça um concerto com o teu Deus. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20. Diz aqui no versículo 11: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No capítulo 21 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus quer te tirar deste lugar, meu irmão, minha irmã. Deus quer te tirar deste lugar de tormento. E ele fala aqui no versículo 13, do capítulo 22 de Apocalipse, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Lembra daquela árvore? Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no mesmo jardim do Éden tinha a árvore da vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles teriam vivido eternamente. Mas como comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, queriam saber demais, queriam ser como Deus, a ganância, a soberba, a vaidade de achar que alguma coisa, e aí acabaram caindo em transgressão, e todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas a árvore da vida ela foi guardada. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden, Deus colocou anjo para guardar ali a árvore da vida, para que eles não comessem do fruto da árvore e vivessem eternamente. Mas ele guardou esta árvore para que você possa comer dela naquele dia. Que você possa vir ao Senhor Jesus Cristo, Ele é a árvore da vida. Está escrito aqui: para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora os cães. Os cães são aquelas pessoas que fazem coisas terríveis, abomináveis a Deus. É muito terrível. Os feiticeiros, feitiçarias, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Mas Deus tem a vida para te dar. Ainda tem tempo de você se arrepender e fazer um concerto com o teu Deus, porque Ele diz: E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem poder para te salvar. Ele quer te salvar. Ele quer te dar a vida eterna.
ouve esta palavra nesta hora, coloca dentro do teu coração e pratica esta palavra. Você que está indo na igreja, que está indo na casa do Senhor e que ainda tem falhas, que tem fraquezas, que tem faltas, renuncie o pecado. Não se vença pela fraqueza, não. Não se vença pela fraqueza. Se é a bebida que está tirando a eternidade a eternidade de você, se é a bebida que está tirando a vida eterna de você, deixa a bebida. Se é o cigarro que está deixando a vida eterna, deixa o cigarro. Tem uma certa passagem que tinha um jovem rico e diz que o Senhor Jesus, quando ele viu aquele jovem rico, ele o amou. Porque ele perguntou para o jovem rico queria saber: Senhor, como faço para ser salvo? E o Senhor Jesus falou: guarde os mandamentos de Deus e viverá. Aí ele disse assim: desde a minha mocidade, desde a minha juventude, eu tenho guardado os mandamentos de Deus. E o Senhor Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres e me segue. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus fez isso para o experimentar, para saber o que estava no seu coração. E diz a palavra de Deus que ele ficou muito triste, o jovem. E talvez ele pensou: eu dar meu dinheiro para os outros? De jeito nenhum. Eu deixar minha vida de luxo, de prazer? Não quero isso não. Infelizmente, esse jovem rico, ele amou o dinheiro, amou o mundo e perdeu a sua salvação. Que você não seja como esse jovem rico, que você não venha depositar o seu amor nas coisas deste mundo. Certa passagem, o Senhor Jesus diz de um homem que teve muito lucro na sua fazenda e que plantou tanta coisa que eles tinham o celeiro dele não cabia. Era tanta fartura que no seu celeiro não cabia. E ele diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esses celeiros pequenos, vou fazer celeiros maiores, fazer uns barracão bem grandes, vou estocar tanta comida, mas tanta comida, e vou dizer para minha alma, vou colocar uma rede assim, vou dizer para minha alma: alma, olha só, deita, regala-te e fique em paz, que tem muitos alimentos para longos anos, para muitos anos, para a vida eterna, meu dinheiro no banco, as minhas casas, os meus bens, e vou ficar assim, sossegado, deitando numa rede e sossegado. Aí uma voz do céu dizia assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? E o Senhor Jesus disse: e de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Alguém pode levar alguma coisa quando estiver no caixão morto? O caixão diz que não tem gaveta, E quem que vai levar alguma coisa dessa terra? Nós não levamos nem a roupa do corpo. Jó disse assim: nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é todo poderoso. Deus é sábio. Ninguém engana a Deus. Ninguém. Todas as coisas não estão encobertas diante de Deus. Todas as coisas estão visíveis diante de Deus. Até as trevas são como o dia para Deus. Nada está encoberto. Nada. Tudo está visivelmente visto aos olhos do Todo-Poderoso. E o Senhor vê todas as suas atitudes nesta vida. O Senhor sonda o teu coração. Ele conhece o teu pensamento. Ele conhece o teu levantar, o teu caminhar. Ele sabe para onde você vai, o que você está pensando nas madrugadas. O Senhor sonda cada pensamento teu. Cada pensamento. Nós somos como um verme. Quem é o homem? Não somos nada. Somos como a traça. A traça. Seres mortais. Somos como um grão de areia. Somos como uma partícula da poeira. O homem é semelhante ao nada. Os nossos dias são como vaidade. Nossos dias são como vaidade. E eu termino essa mensagem no Salmo 90. Salmo 90 é o salmo escrito por Moisés. E que assim Deus venha fazer desta palavra a tua vida também. Como o Senhor Jesus disse, que as chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. E eu termino com esta palavra do Salmo 90, escrito por Moisés. E diz assim: o Senhor
Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como um dia de ontem que passou. E como a vigília da noite, Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce. À tarde, corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? É a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés viu a fraqueza do homem. Moisés foi um servo de Deus, usado por Deus para livrar o povo de Israel. Pena que não foi todos que foram salvos, por causa da desobediência, por causa dos pecados e das murmurações. Moisés morreu no monte, mas Deus tinha coisa melhor para Moisés. Deus tinha a vida eterna para Moisés. Deus tem a vida eterna para te dar. Talvez nesta vida você não consiga tudo o que você quer, mas o principal é você ter Jesus Cristo. Ele é a tua vida, Ele é a nossa vida. Ele, Jesus Cristo, é a nossa vida. E que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter todos os seus desejos realizados e perder a vida eterna? Jesus renunciou todos os prazeres que o diabo tinha te oferecido no deserto, quando ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Ele rejeitou todas as tentações, tudo aquilo que o diabo ofereceu para ele, os prazeres da carne, a soberba, a vaidade. Jesus renunciou tudo. Ele renunciou tudo. E que assim você venha a fazer também, que assim nós viemos a fazer, a deixar as coisas desta vida, a deixar todo o embaraço e todo o pecado de tão de perto nos rodeia, e a renovarmos a nossa mente em Cristo Jesus. Que Deus venha renovar a tua mente nesta hora, que o Espírito Santo, o Consolador, venha te convencer nesta hora do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha a te dar a misericórdia, que o Senhor venha a te conceder o arrependimento, que Deus venha abrir os teus olhos nesta hora, que o Senhor venha entrar dentro do teu coração. Abra o teu coração, abra o teu coração e peça para o Senhor entrar dentro do teu coração. Peça para Deus transformar a tua vida. Peça para Deus o perdão por todas as tuas iniquidades. Receba esta palavra no teu coração. Ó Deus maravilhoso e Pai, nós terminamos esta mensagem, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela salvação, meu Pai, que está em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ó Deus, concede a nós a vida eterna.
Concede a nós o perdão, Senhor, dos nossos pecados. Senhor, transforma nossas vidas, liberta-nos das nossas fraquezas, meu Pai. Que o Senhor venha nos reconstruir, nos fazer vaso de uso para a Tua obra, Senhor. Fazer vaso de honra para o Teu uso, meu Pai. Faça de nós, meu Pai, como a imagem do Senhor Jesus Cristo. Transforma a vida de cada um que está ouvindo esta mensagem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que é bendito e sempre, meu Pai, e reina por toda a eternidade, meu Pai, pelos séculos dos séculos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.